Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos ver um trechinho aí, né, da presença do Padre Paulo Ricardo em uma audiência no Congresso sobre a questão que estão debatendo na DPF 442. Esse vídeo é de 2015, tá? Mas ele é muito atual. Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui e também se inscreva no canal e ative o sininho. Não esquece de compartilhar. E se você for fazer os seus comentários, faça com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, porque é um assunto muito delicado e que precisa que você se comporte desta forma, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Todos, bom dia, senador Capiberibe, saudando ele, saúdo todos os senadores, especialmente o senador Paim, Magno Malta, que nos agraciaram com o convite de estar aqui, e a todos os componentes da mesa. Gostaria de aqui pedir a que vocês abstraíssem a batina de quem vos fala. Eu estou aqui como um cidadão brasileiro, estou aqui não para ler catecismo, não para ler a Bíblia, mas para argumentar racionalmente, como todos nós, seres humanos racionais e cidadãos, temos o direito de argumentar, né, pelo bem e pelo futuro do nosso país. Muito bem. Como dizia Hilar Belloc, os livros que mudaram a humanidade, eles geralmente não são muito conhecidos, pelo menos não fizeram grande sucesso, né, editorial, pelo menos a grande maioria dos livros. Há exceções, como a Bíblia, por exemplo, mas a maior parte dos livros que mudaram a nossa vida não são conhecidos pelo grande público. Eu gostaria de acrescentar aqui algumas notas de rodapé para a gente entender o que é que está acontecendo com o mundo. Porque o mundo, até a década de 60, era um mundo totalmente contrário ao aborto. De repente, na década de 60, eclode, né, essa vontade de legalizar o aborto. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu por acaso, né? Como colocava a doutora Sônia Corrêa, é por acaso uma questão de mudança histórica, né? Simplesmente a história amadureceu. Antes nós tínhamos a menoridade, as mulheres não eram cidadãs, agora são cidadãs, então pronto, todo mundo acordou, agora se pode realizar o aborto. Na realidade, nós estamos diante de uma coisa chamada engenharia social. E eu afirmo, e como quem afirma tem o ônus de provar isso, né, eu gostaria aqui de fazer um sincero convite a todas as feministas que estão aqui presentes e as pessoas que defendem o aborto, né, que analisassem os fatos. Porque eu temo que vocês estejam sendo manipuladas. Temo. E não somente temo, como acho que talvez tenho certeza. E seria bom até que vocês, considerando esses fatos, passassem para o nosso lado. E digo isso porque, no dia 5 de maio, esteve aqui nessa comissão a Isabela Mantovani, que mostrou na sua palestra, claramente, todas as estatísticas com relação ao aborto. Ou seja, quantos abortos realmente acontecem no país. Ou seja, por ano, se estima cerca de 100 mil abortos. Sem alarmismos estatísticos. A própria doutora Débora Diniz fez uma pesquisa aclamada mundialmente. Ela recebeu um prêmio por essa pesquisa de 2010 da OPAS, onde nessa pesquisa ela nos deu, a nós que somos pró-vida, um dado extraordinário e importantíssimo para que nós pudéssemos calcular o número de abortos, que nós não sabíamos ainda. Mas agradecemos essa pesquisa científica, onde ela chegou à conclusão que para cada 2 abortos existe um procedimento com internação, um procedimento clínico, ou seja, cada 2 abortos, a mulher procura o sistema de saúde. Ora, então, olhando para os dados do SUS nos falam claramente o número de curetagens. Nós fomos fazer uma
uma avaliação dos médicos que nós conhecemos, porque, graças a Deus, os Providas têm uma grande atuação também nos hospitais. E chegamos à conclusão de que, dessas curetagens, cerca de 1/4 dessas curetagens são por aborto provocado e 3/4 são por aborto natural. Então, chegamos ao número de 100 mil abortos por ano. E caindo, porque o número de curetagens tem diminuído cerca de 10% por ano, o que acompanha a pesquisa de opinião, né, popular, que, de fato, a aprovação do aborto no Brasil tem caído, né, vertiginosamente. Agora, é importante a gente entender isso, e é importante a gente entender, me desculpe, doutora Débora, que com 12 semanas não se trata de embrião, cientificamente é feto. E esse feto já tem cabeça, membros, tronco, órgãos, plenamente desenvolvido. E não é uma bola de sangue. Não é uma bola de sangue, não é? Mas trata-se de um ser humano, com toda clareza. Qualquer um que estude o desenvolvimento de um ser humano no útero consegue enxergar isso. Agora, por que é que eu disse que isso daqui é manipulação das fundações? Não é? Esteve aqui a Fernanda Tactani, no dia 28 de maio, e falou claramente da estratégia das fundações, Fundação Ford e as outras fundações, com relação a essa questão da aprovação do aborto. Isto é fato, não é hipótese. As fundações estão nos manipulando. E são fundações internacionais que não estão aqui no Brasil, que estão decidindo e manipulando o futuro do nosso país. Ora, isso aqui é muito claro. As pessoas que quiserem ler tanto a conferência da Isabela Mantovani como da Fernanda Tactani vão encontrar no meu site. Estão lá todos esses documentos que eu vou citar aqui, estão lá no meu site, né? Então, por quê? Porque eu tenho que afirmar e tenho que mostrar, né? Então, vamos mostrar os documentos. Então, o documento que eu gostaria de citar aqui, é o documento número 6, que está lá no meu site agora, é um documento, um relatório da Fundação Ford, onde a Fundação Ford, como réu confesso, diz com toda clareza, é a Fundação Ford dizendo, não sou eu dizendo, não é o Papa dizendo, não é um pastor dizendo, é a Fundação Ford, ela mesma dizendo que, na década de 50 e de 60, a preocupação deles com o crescimento populacional fez com que eles investissem em aborto. Vou encontrar isso na página 2, que está lá. Investiu em aborto, mas investiu no lugar errado, porque investiu em questões médicas. Acontece o seguinte, que as próprias fundações também andaram desenvolvendo o estudo da sociologia e da antropologia, né? Através do fundo memorial Laura Spellman, que é ligada à Fundação Rockefeller, que é Laura Spellman Rockefeller. E, através do estudo sociológico, eles chegaram à conclusão, não é, de que não adianta investir na questão médica, tem que se investir na questão de sociologia. E por quê? Porque a sociologia, a partir do senhor Durkheim, não é, ela passou a ser um estudo daqueles mecanismos de punição e de recompensa que fazem com que os indivíduos se comportem na sociedade. Então, bom, esse vídeo aí, como eu falei, né, é de 2015, onde o padre Paulo Ricardo participou. Depois pesquisem também sobre a Isabela Mantovani, ela fez toda essa questão de números, ela também participa de programas, né, em redes católicas, então é muito importante isso. Mas por que eu trouxe isso aqui? Você reparou no começo do vídeo do padre Paulo Ricardo, o que ele fala? Esqueçam a batina, estou aqui como um cidadão. Por quê? Muitas pessoas, quando a gente fala de aborto, e se elas sabem que nós somos cristãos, vamos à igreja, somos católicos, é como se eles tirassem, né, essa parte, é como se isso valesse para eles nos desmerecerem como seres humanos e cidadãos. E isso não é só o pessoal que grava vídeo, o pessoal que publica, influencer, não é só organizações. As pessoas realmente pensam isso. Se você tiver coragem de olhar os comentários de diferentes páginas, você vai se deparar com isso. Eu vou ler só 2 comentários aqui, tá? Um deles. Mas o julgamento que se discute no STF é a interrupção da gestão na fase embrionária.
Não tem nada a ver com matar bebês. E a questão de Marte se trata de vida lato sensu, enquanto do ser humano seria uma vida stricto sensu. Ou seja, assuntos completamente diferentes. Conservadores criticam algo que nem entendem. E aí vamos para o próximo aqui. Se você é católica e a igreja te proíbe de abortar, é só você não abortar. O Estado não decide isso. Tem um pequeno palavrão aqui no comentário, não vou falar. É que ninguém tem um argumento contra o aborto bom. Quem é contra a legalização, que não se trata de religião em si de saúde pública, tem no mínimo que ajudar de alguma forma as instituições que acolhem crianças em situações de perigo e abandono. Eu estou falando só esses comentários porque tem alguns cristãos, sejam eles evangélicos, católicos ou até questão de conservadorismo, que falam que você não tem que ficar focando na parte científica e de pesquisa, que você tem que falar que Deus não quer, que Deus criou a vida. E quando nós falamos isso, eles ficam bravos. Eles falam, mas não, vocês estão excluindo Deus do assunto. Não, gente, de forma alguma. Você já viu como que o mundo está hoje em dia? Se nós focarmos na questão de falar de Deus de uma forma direta, as pessoas não vão querer ouvir. E você não quer ser ouvido? Você não quer levar Deus para as pessoas? Então você tem que se comportar como Jesus Cristo. Ser estratégico e principalmente inteligente. Você tem que saber o que as pessoas estão falando para você saber o que você tem que argumentar. Sim, você tem que entender de ciência, você tem que entender de história. Olha o que o padre Paulo Ricardo falou aqui. Ah, Ju, mas o padre Paulo Ricardo é padre, ele estuda, ele tem tempo. Gente, faça aquilo que está dentro da sua realidade. Eu também não tenho, às vezes, tempo de ficar pesquisando um monte de coisa, mas o pouquinho que eu posso, eu vou aprendendo. E outra, é muito bom nós lembrarmos também das nossas aulas de ciências, porque nas aulas de ciências, né, pelo menos na minha época, elas eram muito boas. E mais um outro ponto em relação a esse vídeo. Alguns falaram que os pró-vida estão desesperados agora por causa da DPF 442. Outros que falam que nós só estamos preocupados agora. Eu tenho um livro aqui, ó, eu já falei dele, acho que em uma das minhas postagens. Isso daqui, ó, é da Jornada do Rio, 2013. E aqui eles têm inúmeros dados que tratam não só do aborto, mas também da eutanásia, da parte da fecundação. Então aqui ele vai mostrando, inclusive, a evolução do bebê, né? Que até uma pessoa pegou e falou, né? Que é a interrupção da fase embrionária. E o que é então a fase embrionária? Né? Não é matar um bebê, mas como o bebê é formado? Não é um bebê? Não é um bebê que já tem um órgão lá dentro, já tem um sistema nervoso. Conforme você vai pesquisando cientificamente, você vai vendo que a cada minúsculo que nós somos, ou que nós éramos, né, no caso de nós que já estamos aqui, já havia muitos órgãos, muitas coisas formadas, principalmente na 12ª semana. Até essa questão aqui, né? Tem uma frase que falaram: os conservadores criticam algo que não entendem. Você entendeu por que você tem que estudar? Ou pelo menos saber um pouco mais além do que o Papa fala na encíclica, além do que a igreja fala no catecismo? Porque você pode falar que a pessoa está excomungada, que a moda agora é você falar que quem faz aborto está excomungado. Como é que você vai saber se a pessoa foi excomungada? Ah, não, Ju, se ela falar que é a favor do aborto. Tá, mas tem gente que tá pouco se lixando se vai ser excomungado ou não. Sabe por quê? Porque eles não frequentam a igreja. Tem gente que não frequenta. E tem gente que acredita que o aborto é bom porque está sendo enganado. Então, se você usar alguns argumentos, você não vai fazer a pessoa mudar, não vai mudar a lei, não vai mudar nada. E aí tem até um comentário aqui, né? Que a pessoa fala: ninguém tem um argumento bom contra o aborto. Os pró-vida, existe até um site, vou deixar o link aqui na descrição, tem um argumento muito bom. Padre Paulo Ricardo, Padre José Eduardo, o Bispo Dom Hoppers, que foi lá na audiência pública com a STF, que tá rolando já o vídeo aí, né, de muitas pessoas que estão compartilhando. Eles falaram, e não falaram na questão de fé e religião. Nós temos a fé e a religião que é a nossa base, mas também nós somos cidadãos e isso não nos exclui da sociedade. E aí um outro ponto também, né, que teve aqui no comentário. Quem é contra a legalização, acho que a pessoa nem escreveu direito, né, mas o que ela quis dizer? Que isso é questão de saúde pública, que o mínimo é ajudar as crianças que estão abandonadas. E algumas pessoas vieram aqui no canal falando, a igreja se preocupa só com a vida no útero. Você já viu quanto de instituições católicas cuidam de hospitais, de pessoas com drogas, de pessoas que passam fome na rua, de pessoas que estão passando por problemas psicológicos? Você sabia disso? Que
A Igreja Católica é uma das instituições que mais procura fazer a caridade e o bem ao próximo, porque foi isso que Jesus nos falou. A Igreja Católica defende do início da concepção, ou seja, naquele momento em que fecundou o óvulo com o espermatozoide, até o fim da vida. E eu digo mais, vai muito além da vida, porque se nós estamos nos preparando aqui, se a igreja nos orienta, é exatamente para que nós possamos ir além, né? Ir para a vida eterna. Então, existem inúmeros argumentos científicos, sociológicos e também filosóficos e de várias outras áreas aí da ciência que você pode usar em relação ao aborto. E eu vou trazer aqui, tá? Em outros vídeos. Mas nesse caso aqui, eu trouxe mais para reflexão. Se você realmente quer converter as pessoas, quer mudar e mostrar para as pessoas que elas estão erradas, você precisa dar bons argumentos para elas. E não só questão de testemunho, que ajuda muito, mas o testemunho mexe muito mais com a parte emocional e não tanto com a razão. E hoje em dia a razão está sendo muito deturpada. Então, reflita como você pode buscar vídeos, buscar livros. Talvez você não se dê bem com livros, talvez é muito melhor você assistir vídeos, por exemplo, do Padre Paulo Ricardo, ou dessas mulheres que buscam a questão dos dados. Então busque, faça isso, mas não pare. Não pare e não viva apenas esse momento de ADPF 442, mas continue, porque eu vejo que muitas pessoas ficaram perdidas no tempo, que agora estão desesperadas para querer saber que tipo de argumento. Se você podia ter se preparado lá atrás, porque a igreja já fala há muito tempo. Na jornada, olha o exemplo que eu dei, a jornada, eles deram inclusive um fetozinho, eu não encontrei aqui em casa, eles deram um fetozinho pequenininho, se eu não me engano, que é de 12 semanas, e eles distribuíram para todos os peregrinos. Teve esse livreto também, que é da bioética, onde eles estavam falando, é algo muito interessante. Isso vai te ajudar a ter bons argumentos, não só na questão da espiritualidade, da religiosidade, mas também em questões científicas, tá bom? Porque isso vai ajudar, isso ajuda sim, tá? Amenizar, inclusive, esses discursos e trazer as pessoas para a luz, para a consciência. E é isso que Jesus sempre nos ensinou, tá bom? E aí, o que você acha disso? Que religião e política não se misturam? Que quem é religioso não tem que falar? Ou não? Muito pelo contrário, quem tem religião também é um cidadão que também tem que se posicionar. Deixa aqui nos comentários, faça isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esquece do meu joinha, por favor, e da sua inscrição, para que o canal possa ir mais longe. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!